Mapas apresenta Cinema e Games em Nova Brasília, aula 9. Queridos estudantes de mapas da UFRJ, estou aqui na academia, é uma segunda de manhã, e a aula de hoje nós vamos falar sobre o meu dia, sobre a minha segunda. Eu começo meu dia sempre na academia, ou vou de manhã ou vou à noite, mas não falto, porque isso veio do Desafio Mapas. O Desafio Mapas veio para ficar. E eu, todo semestre, eu vou aprendendo uma coisa nova. E o exercício sempre fica. Então, se você está no sedentarismo, saia dele com o Desafio Mapas. Aumente seu exercício físico, comece ele, e a gente vai ficando cada vez melhor. Hoje eu tenho um dia cheio, vocês vão acompanhar. Eu vou para a UFRJ numa palestra ao meio-dia, e depois eu vou para Nova Brasília, no Complexo do Alemão, onde nós vamos falar na nave do conhecimento. Vocês vão ver um pouquinho da extensão que a gente faz no NCE da UFRJ. Então, preparado para acompanhar meu dia? Foi bem puxado meu treino hoje. Eu treinei peitorais e bíceps e foi bem legal, pessoal. Ó, estou preparado para o dia. Agora eu vou dar uma corridinha e depois eu vou para a UFRJ. Vou de ônibus, vou mostrar tudo isso para vocês. Um abraço! Pessoal, estou saindo aqui da academia e queria falar um pouco mais do Desafio Mapas para vocês. O Desafio Mapas é muito importante. Ele já foi dado assim para mais de 6.000 estudantes que participaram da disciplina Mapas, né? Desde 2000 a gente inventou esse desafio no meio da pandemia, 2020, mais ou menos, 2021. E a gente chegou a 6.000 estudantes que completaram o desafio Mapas. E a gente tem, assim, números gigantescos, como mais de 2.000 estudantes que saíram do sedentarismo, mais de 3.000 estudantes que aumentaram a sua prática de exercício físico, mais de 500 estudantes que aprenderam um instrumento musical. É uma coisa gigantesca. O exercício físico melhora em tudo. É essencial para nós, Homo sapiens, para nossa espécie. A gente precisa estar em atividade. E um paper publicado na revista Nature dessa semana mostra, vou até passar para vocês, mostra que aprender uma arte modifica nosso cérebro para o bem. A gente realmente faz redes melhores, a gente tem uma saúde do nosso cérebro e, consequentemente, uma saúde mental melhor. Então, quem dança, quem aprende a tocar um instrumento bem, né, acaba desenvolvendo muito do seu cérebro. Então, o Desafio Mapas é uma tecnologia muito potente e eu queria que você participasse desse desafio. A gente já está no meio dele, mas dá tempo. Você fala, vou fazer exercício. E o fazer exercício pode ser uma caminhada, pode ser entrar na academia, pode ser qualquer coisa que você consiga estar melhor, estar mais ativo. E a ideia da disciplina Mapas, pessoal, é trabalhar com o cotidiano, com o dia a dia. Eu estou mostrando meu dia para vocês. E a disciplina fala da importância do que você faz. Se você faz exercício físico, a sua alimentação, a sua saúde mental, pessoal, ela é gigantesca. Você precisa ser cuidado. E a disciplina cuida. Ela é meio um Robin Hood, aquela história, vocês já ouviram falar, né? É aquele que tira dos que tem para dar o seu tempo para você. Porque a disciplina, ela tem 4 horas. E essas 4 horas é para você. Para você ir na academia, para você aprender um instrumento musical, para você fazer alguma coisa que você gosta. Esse é o Desafio Mapas. Isso transforma completamente o seu cotidiano, o seu dia a dia. Você vai ficar melhor. Não é muito legal? É diferente essa ideia. E agora, pessoal, antes mesmo de eu ir pro banho, me arrumar, eu vou escrever meia página que falta do meu livro. Eu escrevo nesse teclado aqui, ó. Olha que legal esse teclado aqui. Ele tem uma tecla mecânica, você clica aqui, ele tem um barulhinho e ele é muito legal, tem um diafragma. E eu aprendi a escrever em teclado, não cursivo, porque eu demorei a falar, fui falar com 4, 5, 6 anos. E como eu aprendi a ler com
2 anos mais ou menos, quando eu tinha 4, 5, eu comecei a usar teclados de máquina de escrever e depois máquina digital e depois computador, muito tempo atrás, há mais de 40 anos, para me comunicar. Então, isso aqui é muito legal. Eu estou escrevendo um livro, estou nas últimas 10 páginas. O livro vai ter mais de 100 páginas dia 4. E vai ter mais ou menos, pessoal, 230, 220 páginas depois de editado. Vai chamar Recordes, a minha jornada no autismo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa do espectro autista. Aos 12 anos, uma médica levantou essa hipótese diagnóstica. E aos 40, só 42 anos, eu fui diagnosticado como autista. Hoje eu tenho 49, eu vou fazer 50 e estou escrevendo todos os dias. Então, qualquer tempinho que eu tenho, eu paro para escrever. Eu vou escrever rapidamente e já conto para vocês como ficou, tá bom, pessoal? Já estou pronto aqui para pegar o ônibus pro Fundão. Desejo boa sorte. E agora eu vou tentar chegar no horário. Tá bem em cima da hora. Preciso descer aqui e ir pro Fundão. O primeiro ônibus que eu fui pegar passou reto. Daria dar tempo para eu chegar certinho no meu compromisso meio-dia lá no Fundão, mas o ônibus passou reto e eu só consigo chegar depois de meio-dia e meio. Vou chegar atrasado, de qualquer jeito. Então, o que eu fiz? Parei para almoçar aqui numa lanchonete. Vou comer o pouco que eu posso comer, uma panqueca de frango, né? Porque se eu fico sem comer, eu não fico bem. Então, é um dos cuidados que eu tenho que ter, comer certinho, quantidade de proteína, pedir para pôr pouco sal, né? Que eu tenho um probleminha que não posso com sal. E é isso. E a gente vai atualizando vocês. Vou pegar o 485, que ele sai daqui uns 20 minutos. 25, vai dar tempo. E vou chegar atrasado, mas eu vou estar lá. E o atraso nunca é demais. Eu encontrei Bernardo, meu grande amigo e ex-aluno de mapas, Bernardo. Ele vai falar aqui com vocês o segundo. Ele está trabalhando com VAR, era um sonho dele. A gente conversou disso em mapas, não foi, Bernardo? Com certeza. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, eu não sei a hora que vai ser. Bom demais, né? Muito Você bom. fez mapas lá por 2015, Mapas. 2016, né? Sim, eu não lembro o ano específico. Aí depois até tive o convite de apresentar um pouquinho o meu trabalho. Foi uma... Fez uma aula, você é uma professor aula. de mapas. Isso. Uma oportunidade E ele, legal. o que a gente sempre faz o mapa do que a pessoa gosta. Ele gostava de futebol. Eu vou perguntar só para acabar aqui, por que você está trabalhando? Hoje eu trabalho com VAR, análise de desempenho, no caso da arbitragem e de todos que envolvem a arbitragem como um todo. Mapas é isso. Mapas está no mundo, deixa eu correr, senão eu vou perder o 485. Pessoal, tô no 485. Demorou 1h20 para passar o 485. Não passou 2. Teriam que sair, viraram 483 e não teve. Entre 11 horas e meio-dia e 20. Eu vou pegar esse, 485, vou chegar mais atrasado um pouquinho. Vou perder a palestra, mas espero que me aguardem lá para ir para a nave do conhecimento. Um ônibus que não parou. 2 ônibus que foram cancelados o horário. Eu cheguei aqui no Fundão, então era para chegar meio-dia e estou chegando 1h30 da tarde aqui no CCMN. Já perdi a palestra que eu ia assistir com o pró-reitor, mas vou lá para Nova Brasília. Então vou pegar uma carona aqui para ir para Nova Brasília, no Complexo do Alemão, onde vou fazer meu trabalho de extensão. Pessoal, cheguei e consegui encontrar o pró-reitor, o Peregrino, que eu perdi a palestra dele, e eu vou conseguir cumprimentar ele. Peregrino, desculpe do atraso, é que o ônibus não chegou. Eu sei, o 485. O 485, e conversa lá com Vou falar com o prefeito uma da boa cidade ideia. universitária. Tá bom, É o Peregrino. Maldonado, viu? Vou E aqui reclamar. meu grande amigo Carlos Dias. Eu tava lá agora. Eu só não cheguei. Tava bebendo nessa fonte. Ele vinha correndo aqui, que daí não chega na atrás. Pessoal, agora nós já vamos sair para ir para Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na nave do conhecimento. A equipe aqui, ó. A equipe que vai estar junto, professor Carlo Amélia e quem mais? Se apresenta. Andresa. A super Andresa do Story Girls e também dos Jogos Inteligentes. Pessoal, tô chegando aqui
na nave do conhecimento. Ó, tá escrito lá em cima, nave do conhecimento. Nova Brasília, Complexo do Alemão, onde a gente vai conversar aqui com o pessoal. E ó, quanta gente! Prazer. Você está bem? Eu também. Tá bem Olá. aqui? Tudo bem. Você? Tudo bem, estamos numa aula já aqui da UFRJ. Pois é. A aula chama Aula de Mapas da Vai ser UFRJ. muito legal. Eu estou com a Arlene aqui, a coordenadora, e ela vai falar um pouquinho do projeto aqui da Nave do Conhecimento. Tudo bem com vocês? Pode falar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Arlene, eu sou coordenadora aqui da Nave do Conhecimento da Nova Brasília. Nós estamos muito felizes porque hoje nós estamos realizando um grande evento aqui na Nave, que é a formatura dos alunos, né? Um evento que a gente faz a cada 6 meses. E hoje nós vamos para o documentário dos alunos do curso de audiovisual. Então, deixo já aqui o convite para quem não conhece o alemão, quem não conhece Nova Brasília, a Nave do Conhecimento, vem conhecer, fazer uma visita que você não vai se arrepender, você vai se apaixonar. Eu cresci vendendo bala no busão e conversa no pensamento. Eu via que ler era luxo, que pensar demais fazia a gente se perder. Mas eu nunca quis me perder. Eu quis me achar. Me achar em palavras, em história e em final que não termina em tragédia. A gente inventou a nossa porta. Conspirante logo alcance, acerta em cheio o peito, envolve de um jeito que te faz querer dançar. Olha como a gente mostra nossa versatilidade, alegria e liberdade, singa e malandragem. Sextou, todo mundo tá ligado, esse dia é sagrado, o bonde bem arrumado, hoje tem baile, hoje tem baile. Sextou, mas tem um dia Gente, gostei muito do resultado. Deixei pra ver aqui agora com vocês pra ter essa mesma sensação. Então, fico muito feliz assim, de ver o resultado, de ver a galera aqui reunida, alguns com seus familiares, uma galera que a gente já está trabalhando também. Então, eu mais uma vez assim, agradeço a Nave pelo convite, pela oportunidade de retornar. Né? Trabalhei na Nave durante 4 anos e agora voltando como educador para mim tem sido bem gratificante. É essa galera que pulsa a cultura, a arte, a comunicação dentro das favelas. Eu espero encontrá-los e encontrá-las aí, no mercado de trabalho, disputando, sendo meus concorrentes no audiovisual. Valeu, gente. Parabéns para vocês. E é isso, vamos embora para cima, tá? No certificado de introdução audiovisual módulo 1, Antônia Ribeiro, Max Moretti e a Carol. Oi, era a mãe da Carol. Pessoal, eu falei aqui rapidinho, não deu nem tempo de eu gravar. E eu falei aqui com a coordenadora, contei um pouquinho de todos os nossos projetos que a gente tem. Não contei da oficina de mapas que a gente faz filme que dá pra passar em cinema. Mas você vai ter outras oportunidades de vir falar pra gente. Vamos trazer esse filme para passar em cinema. Vamos trazer aqui, a gente fazer essa parceria. A gente está fazendo alguns filmes. E a gente passou agora em cinema, está trazendo esse formato também para aula. Maravilha! E você que é do game, ele é do game. Mandar um abraço para a turma de mapas, que a gente tem um grupo de mais de 1.500 alunos gamers. Caramba! Ó, um salve para todo mundo aí, valeu? E ó, vamos continuar transformando o mundo através do digital, que esse espaço é nosso também. É isso aí, galera! Eu e o professor Carlos Tola fomos na Nave do Conhecimento Nova Brasília, no Complexo do Alemão. E lá a gente viu formatura, viu cinema, viu gamers, né? Mulheres que fazem games e muitas outras coisas. E o professor Carlos, ele é um super especialista em games. E eu sei que vocês gostam de games, então é esse o assunto. Carlos, por que game é tão bom? O game, eu considero o game como se fosse a 8ª arte, né? Porque o que nós tínhamos de melhor até agora era o filme. E aí você ia ver, né, os atores atuando, mas você não tem como interagir com o filme.
A única interação é tapar o olho para não ver alguma cena que você não quer ver. O game não, o game você faz o roteiro, tá? Você tem já alguma coisa pré-pronta, mas para todos os efeitos, o resultado final depende da sua atuação. Então você é o artista principal, tá? E aí cada um vai assistir o seu próprio filme, onde você é o ator principal. Cara, isso é uma emoção, assim, indescritível. Isso pode ajudar pessoas, assim, que são muito tímidas, neurodiversas? Com toda certeza, porque quando você está ali no avatar, você vai criar o seu avatar do jeito que você está buscando ser. Você pode até não ser ainda aquele cara, mas você já vai botar ali a sua meta do quem você quer ser. E aí isso aí elimina tudo aquilo que as pessoas possam achar de chato em você. Ah, você pisca muito, você fala muito, ou você, entendeu? Não é bonito, sei lá o quê. Qualquer preconceito. Qualquer preconceito, aquilo ali vai por terra. Porque agora você está ali sendo você mesmo, aquela pessoa, onde você descarta tudo isso. E agora você pode interagir livremente, tá? Inclusive, assumir, vamos dizer, algum lado seu que você não teria coragem de apresentar numa sociedade. Então tem muitos jogos que permitem que você seja o vilão, tá? Então, tipo assim, eu nunca vou ser o vilão na vida real, mas aqui no jogo eu vou ser o vilão. Tem uma atuação aí, né, Carol? Tem uma atuação. Carol, eu quero saber que jogo você anda jogando, o que você tá aprontando no universo dos gamers. Pois é, então esse ano eu peguei, né, eu comprei uma plaquinha um pouquinho melhor, não é assim. É uma coisa plaquinha, boa, pessoal. Não é coisa boa, é uma placa ruinzinha mesmo, porque eu nunca tive placa de vídeo nos meus computadores, tá? Porque eu nunca precisei. Mas como eu tava com um setup um pouquinho melhor, eu incluí uma plaquinha bem vagabunda de R$500, que já é o suficiente para jogar o tipo de jogo que eu jogo. E aí eu botei no Steam e comprei, assim, por R$10, R$20, um monte de jogo, que no caso foram as séries da Lara Croft, Tomb Raider. E aí você tem 1, 2, 3... Tá? E você terminou? Aí... já zerei esses 3 aí. Os 1, 2, 3. Aí agora eu tô pegando o 4, 5, 6. E, ao mesmo tempo, tá? Os meus favoritos são os mais moderninhos, tá? Que são o 2012, tá? O Rise of Tomb Raider e Shadow of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider é o melhor de todos, porque ele se passa assim, numa fronteira entre o Brasil e o Peru. Olha isso. Isso é muito legal. Inclusive é interessantíssimo, porque eu nunca tinha visto num jogo assim, que você interage com as pessoas e as pessoas falam na língua delas. Então, quando eu estou lá no Peru, as pessoas falam quechua. Uau, comigo. Isso é muito bom. Muito bom. Eu queria que você contasse também para os nossos estudantes de mapas o que o game pode fazer no nosso cérebro, no nosso corpo, como que ele pode beneficiar a educação também, que eu sei que é uma área que, além de ser um jogador, que eu sei que depois você vai contar no final os últimos jogos que você deve ter jogado. Mas agora eu quero que você conte esses benefícios, né? Os benefícios começam assim. Primeiro, vamos dizer, o benefício pé no chão. A pessoa aprende a ter persistência. Teve uma vez que tinha lá uma fase que toda vez eu falhava. Eu cheguei a ganhar um prêmio do PlayStation por jogar aquela fase 100 vezes. Então, você exerce a capacidade de superar a sua frustração. Porque você faz uma coisa e você está certíssimo que aquilo vai dar certo e no final dá errado. Então, especialmente na minha profissão como desenvolvedor de software, a frustração é o que supera todas as outras coisas. Então, de 10 coisas que você faz, uma dá certo, todas as outras dão errado. E você tem que se acostumar com isso. Então, isso assim, tipo, né, no coloquial. Mas, dentro da neurociência, as pessoas falam assim, olha, desconfiaram que os gamers, de certa forma, eram pessoas que tinham uma certa diferença e ninguém sabia explicar o que era exatamente. Tá? Aí fizeram o teste. Tá? Pegaram um grupo de jovens, tá? Não sei quantos eram, não sei, 10 ou 20 que eram gamers e o número igual que não eram gamers. Tá? E aí botaram na ressonância magnética e deram problemas para eles resolverem. E aí? O resultado é muito interessante. Tá? Por quê? Né? Os problemas não eram sim impossíveis, tá? E todas as pessoas resolveram os jogos, tanto os gamers como os não gamers.
Só que na ressonância magnética houve uma diferença, tá? Então os não gamers resolviam o problema na área occipital, tá? Que é uma área que nós compartilhamos com os nossos ancestrais reptilianos. Ou seja, um crocodilo tem um occipital, resolveria o problema, tá? Agora, os gamers não. Os gamers, eles resolveram todos os problemas no lobo frontal, que é uma área do cérebro que é exclusiva dos seres humanos. Então, os gamers têm uma diferencinha aí? Tem uma diferencinha, entendeu? Ou seja, a coisa mais interessante do lobo frontal, tá? É que ali na área frontal você tem todo o julgamento moral e ético. Então, os animais, eles, né, vivem para sobreviver e eles não sentem remorso de matar um bicho porque eles querem comer. Mas os seres humanos acabaram desenvolvendo todos padrões éticos e morais para ter um julgamento do que é realmente certo e o que é errado. Tá? E todo esse julgamento é executado exatamente nessa mesma área onde os gamers resolvem os problemas. Ou seja, tá? Existe uma grande possibilidade de que, devido à proximidade de processamento, tá? Os gamers possam, devido ao uso contínuo, desenvolver um lado muito ético. Olha que tá? interessante isso. Porque justamente as pessoas, não, os games são violentos, vai te ensinar a matar. Então, na verdade, o cara sabe que... Mesmo ele tendo aquela exposição, ele vai entender. Ele vai entender. Por então, uma questão da neurociência mesmo, do seu cérebro. Do seu cérebro, então. Porque, vamos dizer, o homem sempre foi violento, tá? Em todo o seu desenvolvimento, porque era necessário para a sobrevivência. Então, quando, na época onde eu era guri, a gente matava passarinho com espingarda. Hoje é politicamente incorreto isso. Você tem um ser vivo ali, você atira no bicho, o bicho morre. Tá? E aí, isso aí era a diversão daquela época. Tá? E hoje em dia... dentro da plataforma de games. Hoje em dia, os passarinhos não vão morrer mais, entendeu? Por quê? Não só você não precisa mais matar para descarregar a sua testosterona, como também a área onde você precisa desenvolver, tá? A sua competência como gamer, tá? Está próxima de uma área onde o cérebro faz o julgamento moral e ético. Moral. Que interessante isso. Conta mais alguma curiosidade sobre os jogos, assim, que a gente possa desenvolver crianças. Eu sei que você vai lá para Costa Barros também. Vamos. Então, a ideia é que... Isso é uma ideia já que veio de um grande cientista do MIT, o Seymour Papert, onde ele entendeu que as crianças deveriam, em sua tenra idade, aprender a programar. Tá? E isso ele botou na cabeça e, de certa... Eu concordo 100% com o Seymour Papert. Parece que você já ensinou sua filha muito pequena a programar. Conta essa história pra gente. Então, justamente o Seymour Papert desenvolveu uma linguagem chamada Logo, que era justamente para crianças programarem. E aí, quando minha filha tinha 4 anos, eu botava ela lá para jogar. Então, vamos primeiro jogar. A paixão sempre é pelo jogo. Né? E agora nós vamos programar. Tá? Então, ela... Com 4 anos já sabia ler e aí ela conseguia programar 2 ou 3 linhas de logo. Tava bom demais. Tava bom demais, entendeu? E como que você fez para levar essa ideia das crianças programando para uma região conflagrada aqui no Rio, que é Costa Barros, onde talvez o índice de violência mais alto da cidade? É uma questão até um pouco mais complicada, tá? Por quê? Partiu das minhas próprias filhas. Eu comecei a observar que as minhas filhas, elas estavam, vamos dizer, aprendendo a passar a perna no sistema de ensino. Nossa, minhas filhas tinham notas maravilhosas. E aí eu vi a prova de matemática. Nossa, essa prova tá um espetáculo, sabe tudo de matemática. Aí eu perguntei para minha filha assim, olha, esse carpete aí no seu quarto tá uma porcaria. Nós vamos ali, na loja que vende carpete, e vamos comprar um pedaço de carpete aí para trocar seu carpete. E aí, já que você sabe horrores de geometria, eu quero que você me diga quantos metros de carpete eu preciso para forrar o seu quarto. Menor ideia, ela não tinha a menor ideia de como calcular isso. E aí isso não vinha pro real. Não. E aí, tipo assim, a outra vez, ela estava chateada porque tirou 9,5 na prova de geometria, e aí eu falei assim, pô, vem cá, por que tirou 9,5? Ela mostrou uma questão. A professora pediu para calcular a área do trapézio.
mas aí você não conseguiu por quê? Você não sabia a fórmula? Não sabia, entendeu? É altura vezes base maior, base menor sobre 2. E como é que você não conseguiu? Aí eu olhei a figura que a professora botou. O trapézio estava de pé, ela não sabia qual era a base maior, qual era a menor. Trocou, ela só decorava. Só decorava. Então eu falei assim, nossa. E aí, como você resolveu esse problema aí? Isso aí tá muito errado, tá? Inclusive, aí depois eu estava conversando com o Cabral, né? O professor Josefino Cabral, que atualmente é o nosso decano aí. E ele falou assim, olha, o meu filho, ele sabe o nome de todos os pokémons, e sabe qual é a geração que gera a outra, e quais são os poderes. Agora, se eu perguntar para ele a capital de um estado brasileiro, não sabe. Aí eu falei assim, mas isso é atração do jogo. Ele sabe Pokémon porque ele joga. Porque ele joga. E ele tem que saber aquilo ali, porque se ele não souber, tá, ele vai perder na competição. Entendi. Aí eu falei assim, tem alguma coisa boa aí. Aí eu comecei a desenvolver. Eu falei assim, quando eu gosto muito de jogos, né? Quando eu voltei do meu doutorado, tá? Eu assim, vou desenvolver um jogo. E aí? Tá? Aí eu sentei, eu usava um computadorzinho muito antigo, que era o CP400, que era só um teclado que você ligava na televisão. Era isso que era o computador. Aí tinha um compilador Pascal que você podia comprar para ele. Você botava uma fita cassete, rodava e passava para a memória do computador. Quase um MSX. Era o competidor do MSX na mesma época. Eles não vão saber o que é isso, não. Na nossa época, cara. Aí eu desenvolvi um jogo em Pascal, tá? Que eu chamei Aventuras de Sibeli, que é o nome da minha filha. Que bonito isso. Tá? E aí era um jogo de aventura. Aí eu falei assim, legal, esse jogo ficou muito bom. Aí eu tava orientando uma menina, tá? Que eu propus para ela fazer como pesquisa de mestrado, desenvolver esse meu núcleozinho aí que eu tinha feito do jogo para ensinar as professoras a desenvolverem jogos pedagógicos. Começou aí? Começou aí. Aí, tipo assim, isso foi lá, sei lá, 20 anos atrás, mais ou menos. 2000. Mais ou menos. E depois eu conheci o Carlos, pessoal, no ano de 2011, onde eu convidei ele para dar uma palestra num evento que chamava Reabilitar-te, no centro do Rio. Foi um evento bem bonito. Ele chegou lá e falou do poder dos games e de como isso poderia ser a educação do futuro. Você acha que a educação chegou a isso? A gente está conseguindo colocar os games dentro da educação? Então, é só um problema de, vamos dizer, a dificuldade de você mudar qualquer coisa. Tá? A sociedade é como se fosse um trem muito pesado e que ele está indo daquele jeito. Então, você tentar mexer nele, vai dar ruim. Então, os caras não querem mexer. Então, mas os resultados científicos, então, com esse meu projeto que a gente faz lá em Costa Barros há mais de 10 anos, eles são impressionantes. Tá? Você leva jogo, programação Python lá para aquelas crianças da escola Daniel Pisa, né? Exato. Aí a gente não escolhe, tipo assim, muitas vezes o professor quer se mostrar, vou pegar os melhores alunos, não, pega quem vem, entendeu? E aí, normalmente, vem os alunos que estão meio dificuldade. E eles vêm assim mesmo. Depois que passa um ano e aprende a programar, cara, eles simplesmente são os melhores da escola. Eu conheci o Kaique, que pelo jeito é um cara que ele tem um canal sobre futebol, menino, desse tamanho, assim. Mas ele fala também, não sei se ele programa assim, mas que ele fala bem, Eu acho que desenvolve outras coisas esse projeto. Sim, é claro, então, na verdade, na hora que você está programando jogos, tá? Você tem todo um processo para fazer isso. Então você não começa sentando e escrevendo código, não. Primeiro você tem que pesquisar, você tem que estudar o ambiente, desenvolver um conceito do que é o jogo. Escolher uma linguagem. Né? Você tem que desenvolver um tema, uma narrativa, um roteiro. Tudo isso é todo um processo que vem antes. Enquanto você não faz isso aí, não vai ter não é só programação, você precisa ter pessoas que são bons de roteiro, outro que é bom de desenho, outro que vai desenvolver uma pesquisa lá no lugar que ele está. É uma equipe interdisciplinar. Porque se você vai pegar um jogo desses comerciais... Meu Deus, os créditos dele nunca acabam nunca mais. Não acaba nunca, tem mais de 1.000 pessoas trabalhando. E, Carlos, eu queria entender o que você tem de resultado, o que aconteceu lá em Costa Barros, mudou vidas? Mudou vidas, com toda certeza. Então, esse início desse ano, eu recebi uma cartinha assim de uma aluna que começou com a gente há 7 anos atrás, e ela mandou uma carta assim, com um profundo agradecimento, tá? Porque hoje em dia ela tem uma filhinha,
e ela sustenta a filhinha trabalhando como programadora. Olha isso. Então, tipo assim, que emocionante isso, Carlos. eu fiquei assim, né, arrepiou meus cabelos todo, porque eu falei assim, nossa, ela aprendeu a programar e agora ela é analista de sistemas Sustenta a e filha, sustenta uma a família. filhinha, Ai, que entendeu? bonito. Já valeu, Carlos. Pois é, entendeu? E as outras? Tem duas aqui que estão fazendo engenharia mecânica aqui no Fundão, já trabalhando na equipe de competição de kart. Aqueles carros Eles que têm, correm. eles têm uns isso. carros, uma equipe de kart aqui Muito na. boa. E aí ela já. Olha só, desenvolve outras áreas, né? Outras áreas. Outras competências. Né? Então, a questão do jogo, ele dá uma reorganizada no seu cérebro, tá? Porque o jogo te desafia a você ser eficiente naquilo que você faz, tá? Porque, por exemplo, se você tem que usar uma missão onde você usa recurso, se você não organizar aquele recurso, ele acaba no meio da missão, e aí você falha, entendeu? Então, o seu cérebro tem que estar todo bem organizado para você, né, completar todas as missões, gerenciar recursos, planejar, descobrir qual é o melhor caminho que você pode fazer, quais são as atitudes que te levam a vencer. Isso é tudo, inclusive, e isso é o trabalho principal do lobo frontal. O lobo frontal, ele é responsável pelas funções executivas, que é de planejamento, ação decisória. Trabalho muito aí. E eu queria contar aqui, fazer uma confidência aqui. O Carlos me ajudou muito na minha vida, como um amigo, como um mentor, mas principalmente com os meus filhos. Porque meus filhos chegaram aqui para ser aluno do Carlos, muito pequenos, assim, um eu acho que tinha 10 anos e o outro devia ter 12, 13. Então os dois chegaram aqui e o Carlos ensinou eles, num projeto que chamava Super Python, a programar games. E os dois, bem dizer, estão trabalhando com isso. Um trabalha como engenheiro de câmera de celular, e o outro passou para o doutorado, onde ele usa também programação computacional para desenvolver seu trabalho, né, na parte com vírus, na parte de biomedicina. Então, Carlos, eu fico assim grato por tudo que você faz por essas crianças, que fez pelos meus filhos e que continua fazendo. Pois e eu insisto nisso. Eu acho que a educação, ela tem tudo a ver com games. Por mim, tá? A gente ensinaria através de games, que é como eu faço aqui no mestrado, no doutorado. Eu boto o pessoal ali para sentar e jogar jogos de tabuleiro, e agora você me explica como é que esse jogo funciona. Se você fosse programar esse jogo, quais são as partes que teriam que ter? Quais são as ações que você tem que programar? E às vezes os caras ficam embatucados com um jogo mais simples possível e falam assim, nossa, eu nunca imaginei que um jogo bobo desse tivesse tantas regras. Tantas regras e tantas... Você tem que extrair os requisitos, pessoal. E isso não é fácil, né? Não é fácil. Isso é uma profissão. E muito bem paga, inclusive. Tem um estudante que formou aqui e hoje ele ganha mais de $20 mil trabalhando com isso. E foi aqui, desse laboratório, que ele aprendeu a fazer isso. Pois é, Carlos, acontece. eu queria levantar para dar um abraço em você e agradecer por todo esse conhecimento. Seja bem-vindo sempre.